Olá, estamos começando mais uma teleconferência do programa Oficinas de Gestão, Oportunidades de Desenvolvimento, executado pelo Departamento de Ciências da Administração do Centro Socioeconômico da Universidade Federal de Santa Catarina. Uma oportunidade para os estudantes de graduação, especialmente aqueles dos cursos de administração e também aos alunos do Programa Nacional de Administração Pública, de acrescentar ou ampliar conhecimentos, utilizando-os como formação complementar do seu curso de graduação. O tema sobre o qual nós vamos conversar hoje é o novo perfil do administrador público. Para isso, eu tenho aqui comigo o professor Rubens Araújo de Oliveira. Professor Rubens, que é engenheiro pela Universidade Federal de Santa Catarina, com MBA pela University of Southern California, dos Estados Unidos, e doutorado em economia pela Universidade de Alcalá, na Espanha. Foi por 10 anos analista de projetos da Agência de Desenvolvimento de Santa Catarina. Atuou também no setor de promoção comercial do Itamaraty, em Madrid, por 4 anos. Foi assessor do Board Executivo da Ceval Alimentos, atuando na área de relações com investidores internacionais e também na captação de recursos externos, com diversas operações de financiamento e investimentos internacionais. O professor Rubens também coordenou o lançamento do programa de ADRS da Ceval na Bolsa de Valores de Nova York e implantou a unidade nacional da Estácio de Sá no estado de Santa Catarina, além de ter sido diretor nacional e para a América Latina e diretor regional do Grupo Estácio de Sá. Foi diretor ainda da Escola Superior de Administração e Gerência, a ESAG, da UDESC, a Universidade do Estado, e também é conselheiro do Conselho Estadual de Educação de Santa Catarina. Atualmente é o presidente da Escola Nacional de Administração, a ENA Brasil. Professor Rubens, um prazer estar aqui com o senhor. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite para esse bate-papo aqui sobre o novo perfil do administrador público. O prazer é todo meu, eu fico muito grato pelo convite, com muita honra aceitei o convite da Universidade Federal e do Centro Socioeconômico para participar do programa Oficinas de Gestão, Oportunidades de Desenvolvimento. Ok, antes de a gente conversar com o nosso convidado, com o professor Rubens, como normalmente fazemos nas nossas teleconferências, vamos acompanhar uma breve reportagem que mostra um pouco de quais são os desafios, perspectivas e, afinal, qual é o perfil do novo administrador público. Acompanhe. O funcionamento dos setores públicos depende de uma boa administração. Os administradores públicos são responsáveis pelo andamento dos processos nas organizações. Eles são peça-chave para o bom funcionamento do Estado e devem estar atentos às necessidades da população. O estudante de administração pública Otávio Anacleto está ciente destes desafios e já se prepara para a futura profissão. Pois é, antigamente, a formação do administrador público era para gerenciar a burocracia, né? Formar a burocracia, que é basicamente a formação do Estado. Hoje em dia, a formação do administrador público é a coprodução, né? É articular todos os atores sociais em prol de uma causa, né? Então, se você não tem isso, hoje em dia, o Estado fica deficitário. Você simplesmente atua em prol de uma causa, da causa ambiental, da causa social, da causa política. Hoje em dia, então, os administradores públicos, o novo perfil do administrador público seria aquele que consegue juntar todas as áreas e fazê-las trabalhar em prol do interesse público. Os avanços ocorridos nas últimas décadas, principalmente no que diz respeito à tecnologia da informação, fizeram com que a população ficasse mais esclarecida e consciente dos seus direitos. Surgiu então a necessidade de uma administração pública mais dinâmica, transparente e burocrática na medida certa. O novo administrador público precisa tomar decisões, é responsável pelo bom desempenho de suas equipes e por gerenciar os recursos de forma satisfatória, assim como o administrador privado. Bom, o desafio do administrador público é o mesmo desafio que tem o administrador de empresas privadas. Ele tem necessariamente que possuir algumas competências que o vão qualificar para o cargo que ele irá exercer. Ele necessita ser ético, porque ética é a base do trabalho público, é a base do administrador. Então, a ética associada à criatividade certamente vai trazer muitos benefícios para a sociedade. Então, ele tem um compromisso, sobretudo ético, com a sociedade, ele tem uma responsabilidade com aquela sociedade que busca os serviços públicos.
Bom, agora a gente começa a conversar com o professor Rubens Araújo de Oliveira, que é o nosso convidado para falar hoje sobre o novo perfil do administrador público. Rubens, eu queria começar um pouco contextualizando a partir de que momento o Estado começa a pensar na mudança do seu perfil. Surge nos anos 90 com essa perspectiva de reforma do Estado, de novos ambientes de administração. Vamos tentar buscar pela história a reconstituição desse cenário aí. É verdade. Vamos então tentar situar no tempo quando começou-se a falar na nova administração pública e na reforma do Estado. A gente pode voltar para os governos do Reagan nos Estados Unidos e de Margaret Thatcher na Inglaterra, quando se fala então numa reforma do Estado, na diminuição do peso do Estado naquelas sociedades. Isso inicia-se um pouquinho antes do que você falou, Auro, no início dos anos 70, mas a sua definição começa a acontecer efetivamente na Europa e nos Estados Unidos no final dos anos 80. No Brasil, essa reforma chega na crise econômica da década de 90, onde nós vivenciávamos, além dos problemas do Estado pesado, uma crise hiperinflacionária. Portanto, se falava naquela época, e era a famosa mudança do paradigma econômico das nações, onde você fala na globalização, na reforma do Estado, na privatização de empresas públicas e, obviamente, tendo como consequência uma maior abertura comercial das sociedades para o resto do mundo, para o exterior. No nosso caso, quem começa a falar em reforma do Estado é o então presidente Fernando Henrique Cardoso, no seu primeiro mandato, que fala então numa crise fiscal, quer dizer, o Estado gastava muito mais do que arrecadava e que era necessário que o Estado brasileiro acompanhasse essas reformas que vinham acontecendo lá na Europa e nos Estados Unidos. Agora, de todo modo, parece-me pela sua argumentação, professor Rubens, que essa foi, no caso brasileiro, uma reação do Estado ou dos governos, porque também há uma certa confusão entre o que é a estrutura de Estado e o que é a estrutura de governo, né? Mas pode ter sido seguramente uma reação do governo naquela circunstância, e portanto do Estado, àquilo que a sociedade já exigia, mais vitalidade do Estado, menos intervenção em determinados segmentos, e a partir daí surge essa noção de que é preciso reformar esse Estado, diminuir o seu tamanho? Também. E aparecem conceitos novos que até então eram somente utilizados por empresas privadas, por grandes grupos corporativos. O serviço público existe para quem? Para o cidadão, não é? Quer dizer, o Estado deve arrecadar de um lado, através de seus tributos e uma carga impositiva, e fornecer serviços pelo outro. A própria sociedade, tanto na Europa, nos Estados Unidos e mais tarde no Brasil, começa a exigir dos seus governantes, quer dizer, os governos que eram eleitos, que o Estado tivesse uma menor intromissão nas suas vidas pessoais. E surge o conceito, por exemplo, do cidadão usuário, tal qual o cliente nas empresas, no caso do Estado, era o cidadão usuário, aquele cidadão que paga os seus impostos, mas que, por outro lado, exige serviços de qualidade e a preços razoáveis, se nós falarmos numa linguagem de mercado. Portanto, os impostos não deveriam ser tão violentos como são. A carga tributária teria que ser a menor possível. Fazendo mais ou menos um paralelo com a iniciativa privada, a gente imagina que, por trás disso tudo, haveria, então, um maior controle das atividades do Estado por parte da sociedade, quer dizer, a burocracia tinha que estar melhor controlada. A gente começa a falar também, Áureo, de uma burocracia menos hierárquica e mais gerencial, quer dizer, você começa a notar que o Estado começa a exigir servidores e uma burocracia que seja mais eficiente e mais eficaz. Até porque a burocracia é um dos elementos que sempre fez parte do coro de críticas ao Estado. O Estado é lento,
o Estado é paquidérmico, ele custa se movimentar e ele exige uma infinidade de carimbos, numa infinidade de papéis para tomar determinadas decisões. Esse conceito, aparentemente, a partir dessa histórica, ou dessa história, desse período, dessa recuperação histórica, parece que também avançou, né? É verdade. Veja que a burocracia, no seu conceito weberiano, não é ruim. A burocracia é uma coisa boa. Ela foi deturpada, e novamente nós voltamos um pouquinho para a história, porque na Idade Média e na Europa, novamente, o Estado se confundia com a nobreza. Quer dizer, você não sabia até onde ia a propriedade da realeza e a propriedade do Estado. O rei dispunha das propriedades do Estado como se fosse seu patrimônio pessoal. Isso avança um pouquinho, a gente vai então para uma burocracia mais hierárquica, e já falando no mundo contemporâneo atual, as sociedades modernas, democráticas, como a brasileira atualmente, exigem que o servidor, o novo serviço público, vou botar esse termo entre aspas, seja um serviço em que surge uma palavra em inglês que a gente pode até traduzir para o português, que chama-se accountability, que é entendida como a responsabilidade do servidor público de prestar contas à sociedade daquilo que ele está fazendo. Agora, um outro aspecto também, que até o professor Rubens referia agora há pouco, era com relação o papel que o Estado desempenha aos mecanismos de controle que o Estado aos quais ele passa a estar submetido e, sobretudo, a conceitos bastante novos, ou paradigmas novos, como a transparência do Estado. As ações do Estado precisam ser transparentes. Esse também é uma herança, digamos assim, desse período de renovação do papel do Estado, a transparência. Nessa burocracia, antes da reforma, você exigia o que do funcionário público, do servidor público? Que ele entendesse um pouquinho de leis e soubesse obedecer ordens. Você tinha uma estrutura hierárquica que o chefe mandava, o funcionário obedecia, os governos eram eleitos, estabeleciam as suas políticas. Hoje não, Hoje você tem, na normatização jurídica da maior parte dessas sociedades que nós estamos falando, inclusive a do Brasil, alguns princípios que essa nova administração pública tem que ter. Primeiro princípio, o princípio da legalidade, quer dizer, você continua respeitando o arcabouço jurídico existente, cumprir leis. Você tem o princípio da moralidade, quer dizer, você tem que cumprir essas leis dentro da ética e da moral existente nessas sociedades. Você tem o princípio da impessoalidade, tratar todos os cidadãos da mesma maneira, não há privilégio no serviço público. E o princípio que aparece aí forte, que é o princípio da eficiência, quer dizer, fazer isto com o menor custo possível à sociedade que paga esse servidor.